Nicolás Maduro aciona caças de origem russa para interceptar caças F-35 dos Estados Unidos próximo à sua costa marítima, e como a situação se intensifica cada vez mais, levando os dois países a entrar em uma guerra não declarada com agressão dos dois lados. Em meio a uma escalada de provocações mútuas que ameaça transformar o sul do Caribe em um barril de pólvora, o governo venezuelano, liderado pelo ditador Nicolás Maduro, intensificou suas denúncias contra os Estados Unidos. Em declarações recentes, autoridades de Caracas afirmam que o país enfrenta uma guerra não declarada, orquestrada pela administração do presidente Donald Trump, com o objetivo de desestabilizar o regime chavista e impor uma mudança forçada. Essa retórica, ecoada pelo ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes e pelo próprio Maduro, ganha contornos alarmantes com ações concretas. O envio de caças Sukhoi Su-35 de fabricação russa, armados com mísseis antinávio, para patrulhas no Mar do Caribe. Paralelamente, dezenas de mísseis venezuelanos foram posicionados em costas estratégicas, apontados diretamente para os navios da Marinha Americana, representando uma ameaça real e imediata à frota dos Estados Unidos. Essa movimentação não é mera bravata. Ela sinaliza um cálculo arriscado de Caracas, que, por medo de perdas irreparáveis, retirou seu submarino da região, temendo ser afundado por porta-aviões ou submarinos nucleares americanos. A narrativa venezuelana pinta um quadro de agressão imperialista multifacetada, o que Maduro chama de guerra híbrida, combinando sanções econômicas, ataques cibernéticos e operações militares disfarçadas de antinarcóticos. Os Estados Unidos estão em uma guerra não declarada contra nós, declarou Lopes em um pronunciamento televisionado na semana passada, alertando que tais ações servem de lição para outras nações soberanas. Maduro, por sua vez, reforçou essa visão em uma carta enviada diretamente a Trump, datada de 21 de setembro de 2025, oferecendo diálogo, mas sob a condição de que Washington cesse suas provocações. Essa missiva chega após uma série de ataques aéreos americanos a embarcações suspeitas de narcotráfico, que resultaram na morte de pelo menos 14 pessoas desde agosto, segundo fontes oficiais de Caracas. Para o regime, esses incidentes não são isolados. Eles integram uma campanha para justificar uma intervenção armada, ecoando as intervenções americanas na América Latina do século XX. Do lado oposto, a Casa Branca, sob Trump, mantém o discurso focado no combate ao crime transnacional. O presidente republicano, que assumiu o segundo mandato em janeiro de 2025, dobrou a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, rotulando-o como líder do suposto Cartel dos Sóis, uma rede de narcoterrorismo ligada ao alto escalão chavista. Em resposta às acusações venezuelanas, Trump minimizou especulações sobre regime change, mas advertiu que Caracas pagará um preço incalculável se não cooperar na extradição de prisioneiros políticos e no desmantelamento de rotas de drogas. A presença militar americana no Caribe, que inclui 8 navios de guerra, submarinos nucleares, aviões de patrulha P, 8 Poseidon e mais de 4.500 fuzileiros navais, foi justificada como uma operação de rotina contra cartéis, mas analistas veem nela uma demonstração de força estratégica. Desdobramentos recentes, como o envio de 10 caças F-35 para uma base em Porto Rico, coincidem com exercícios navais multinacionais, como a UNITAS 2025, elevando o risco de incidentes não intencionais. A resposta venezuelana a essa pressão tem sido marcada por uma mistura de ousadia e cautela. Em 18 de setembro, Caracas iniciou 3 dias de exercícios militares na ilha caribenha de La Orquilla, exibindo publicamente sua frota de caças Sukhoi Su-35, adquiridos da Rússia em lotes de 24 unidades desde 2019. Esses aviões, agora armados com mísseis antinávio K-31P e K-35, foram deslocados para patrulhas costeiras, simulando cenários de defesa contra agressores navais.
Essa é a maior mobilização aérea do regime desde as eleições controversas de julho de 2024, consideradas fraudulentas por observadores internacionais e opositores como Maria Corina Machado. Além dos caças, dezenas de sistemas de mísseis de curto e médio alcance, incluindo os S-300 russos e lançadores Bastion P costeiros, foram realocados para posições elevadas ao longo da costa norte, com radares apontados para o horizonte marítimo americano. Relatórios de inteligência sugerem que esses mísseis, capazes de atingir alvos a até 300 quilômetros, estão calibrados para rastrear formações navais dos Estados Unidos, transformando o Golfo de Venezuela em uma zona de alto risco. É uma ameaça existencial aos nossos navios, comentou um oficial da Marinha Americana sob condição de anonimato, destacando o potencial para um Pearl Harbor em miniatura, se mal calculado. No entanto, a ousadia tem limites. Fontes militares confirmam que a Marinha venezuelana, em um movimento discreto na noite de 19 de setembro, retirou seu submarino S-26 Tupi, de fabricação alemã, modernizado com tecnologia brasileira, das águas disputadas do Caribe. O temor é palpável. Com porta-aviões como o USS Gerald R. Ford e submarinos Virginia-class americanos patrulhando a área, o Tupi, lento e ruidoso em comparação, seria um alvo fácil para torpedos ou mísseis de profundidade. Essa retirada, interpretada como um sinal de fraqueza interna, contrasta com a retórica belicosa de Maduro, que mobilizou 4,5 milhões de milicianos civis para defender a pátria bolivariana. Analistas argumentam que essa assimetria reflete a precariedade do regime. Dependente de aliados como Rússia e Cuba para hardware, mas isolado diplomaticamente, Caracas aposta em dissuasão para ganhar tempo. Um dos elementos mais voláteis dessa equação é o confronto aéreo iminente entre os caças de ambos os lados. Relatos de inteligência indicam que Sukhoi Su-35 venezuelanos realizaram manobras a menos de 50 quilômetros de formações de F-35 americanos na última semana, simulando intercepções que beiram o incidente. Para compreender o perigo, vale uma comparação sucinta entre esses aviões, que representam filosofias opostas de engenharia aeronáutica. O Sukhoi Su-35, uma evolução do lendário flanker soviético, é um caça de quarta e meia geração otimizado para superioridade aérea em cenários de alta intensidade. Com velocidade máxima de Mach 2,25 e empuxo vetorial que permite manobras supermaneáveis, como o famoso Cobra de Pugachev, ele brilha em combates dogfight próximos, onde a agilidade é rei.